começando agora mais um Ciência em Pauta. No programa de hoje temos um convidado especial, professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, de campus de Ubá, Thiago Jekyll Close. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Escola Superior São Francisco de Assis, tem mestrado em Produção Vegetal com ênfase em Entomologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutorado em Entomologia pela Universidade Federal de Viçosa e pós-doutorado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Olá, Thiago. Primeiramente, muito obrigada por aceitar nosso convite para o programa. Eu que agradeço. Boa tarde a todo mundo. E de início, no primeiro bloco, a gente costuma fazer uma contextualização do pesquisador. Então, eu queria pedir para você fazer uma listagem, como é suas linhas de pesquisa, assim, desde a graduação, seu histórico de pesquisa. O meu histórico de pesquisa, eu sempre venho trabalhando com interações de parasitismo, desde a graduação. Então, ao longo do tempo, o foco foi mudando. Então, eu tenho trabalhos que desenvolvem desde biologia básica de parasitoides. Eles têm uma particularidade que eles conseguem utilizar outros insetos, geralmente, tanto a fase de ovo quanto a fase de larva desses insetos, ou até os adultos, para reproduzir, ou seja, eles inserem os ovos nesses insetos e aí essa larva, fruto desse parasitoide, se desenvolve dentro dessas estruturas, então ele consegue completar esse ciclo. Ao longo da minha carreira eu sempre venho trabalhando com essas interações, então já tive foco desde biologia básica, com inseto parasitoide, até controle biológico de pragas agrícolas, que foi o foco do mestrado, e no doutorado eu tenho uma linha muito mais voltada para a ecologia comportamental, que é a linha atual que eu desenvolvo dentro da Universidade do Estado de Minas Gerais. O foco principal hoje da minha linha de trabalho é avaliar como alguns insetos parasitoides conseguem induzir alterações comportamentais em espécies de artrópodes que são os hospedeiros desses parasitoides. Especificamente, no momento eu estou trabalhando com interações entre aranhas, que são hospedeiras de insetos parasitoides. Em relação ao UENG, como foi a sua vinda para cá, para a universidade? A UENG eu participei de um concurso público, de 2014, então era o concurso que abriu quando eu estava no final do doutorado, então prestei esse concurso. A aprovação foi para o campus de Ubá, então eu venho de uma formação da Universidade Federal de Viçosa. A escolha na época do campus de Ubá foi pela proximidade, pensando aí ainda de ter uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa para desenvolver alguns projetos. Então, basicamente, eu ingressei por meio desse concurso público, que foi o primeiro concurso da unidade de Ubá mesmo para professores efetivos. E de onde você era? Você já era de Ubá, lá de perto? Não, eu sou natural do Espírito Santo, do interior do Espírito Santo, e a cidade de Ubá, na verdade, eu não tinha muito conhecimento sobre a unidade. Eu estava residindo em Viçosa, onde eu fiz o doutorado, e aí por essa proximidade com Viçosa que eu acabei selecionando a unidade, por ter também um curso de Ciências Biológicas. Hoje na UENG nós temos várias unidades com curso de Ciências Biológicas, e uma delas, a mais próxima dessa região onde eu estava residindo, era o campus de Ubá. Em relação às suas pesquisas dentro da UENG, quais foram desde... Hoje toda a linha eu tenho vários projetos aprovados ao longo do tempo dos editais internos, então tanto a aprovação do edital universal da FAPEMIG, bolsas de iniciação científica, dos editais internos da FAPEMIG, da própria UENG e do CNPq, que são todos editais PIBIC. Toda pesquisa hoje ela é voltada para compreender vários aspectos dessas interações de aranhas com vespas parasitoides, que envolvem desde descrições de espécies, descrição de novas interações, que nós temos já algumas publicações fruto desses primeiros trabalhos e outros artigos estão sendo submetidos agora. E entender especialmente hoje o principal foco é o mecanismo de manipulação, como que essas vespas conseguem induzir alterações comportamentais nessas aranhas hospedeiras. E dentre as pesquisas já realizadas, quais foram os resultados? Os resultados que nós conseguimos obter até o momento, por meio dos projetos aprovados, tanto de iniciação científica quanto do edital universal FAPEMIG, nós podemos separar em 3 categorias. A primeira é a descrição de dados básicos dessas interações, então nós temos a descrição de 3 espécies de parasitoides, que são espécies novas para a ciência, uma espécie que ocorre na Amazônia e 2 espécies na Mata Atlântica mineira, então na zona da mata, na região do entorno da unidade de Ubá. Além disso, nós estamos investigando qual que é o efeito ou qual que é o benefício, na verdade, dessa modificação comportamental para o parasitoide.
Então, uma das linhas de investigação é ver qual que é o benefício dessas alterações comportamentais para a sobrevivência ou para o fitness, né? Em último caso, desses parasitoides. E nesse contexto, nós temos alguns experimentos que foram realizados na região serrana do Espírito Santo. Esse resultado nós já temos, que vai gerar uma publicação pelo menos no próximo ano. E a linha principal, o terceiro grande ponto, né, dos resultados, é o mecanismo de manipulação. Então nós temos um resultado agora recente para uma espécie que nós estamos trabalhando no Parque Estadual do Rio Doce, que fica na região de Marliere ali, Minas Gerais. Então é um parque que fica relativamente próximo à unidade UBA, onde nós estamos desenvolvendo, é o nosso principal local de trabalho hoje da unidade, e ali basicamente nós conseguimos descrever alguns aspectos importantes para conseguir compreender como que esse mecanismo de manipulação se desenvolve, coisa que é inédito até o momento. Professor, vamos dar uma pausa rápida e logo voltaremos para conversar sobre o projeto universal aprovado pela FAPEMIG. Manipulação comportamental de aranhas por vespas parasitoides. Benefícios da manipulação para os parasitoides e mecanismos de ação. Voltamos de um rápido intervalo e agora vamos discutir sobre o projeto universal aprovado pelo professor Tiago Clous. Professor, qual é a importância do projeto universal? O que ele diferencia dos projetos normais? O projeto universal ele tem uma capacidade de dar um suporte para o pesquisador, especialmente em Minas Gerais, de uma forma muito eficiente, tanto por meio de formação de alunos, fornecimento de materiais de custeio e material permanente para a estruturação de laboratório. Então, historicamente, a demanda universal cumpre esse papel em todas as universidades de Minas Gerais. Também existem programas de fomento à pesquisa, né, em editais universais por meio do CNPq, mas o foco principal do nosso projeto foi aprovado na agência estadual, que é a FAPEMIG. E qual o significado disso para você enquanto pesquisador? É uma oportunidade excelente que nós temos de desenvolver pesquisa de qualidade dentro do estado de Minas Gerais, especialmente no contexto de uma universidade que é jovem, especialmente a unidade UBA, é uma unidade muito nova em termos estruturais, então tem a capacidade de fornecer tanto equipamentos quanto permitir a realização de uma formação, na verdade, dos alunos adequada, especialmente alunos de graduação de ciências biológicas. Então, dentro do projeto, nós temos bolsas de iniciação científica, onde é possível formar novos pesquisadores, e além disso, toda a parte de custeio para a execução desse projeto, que vai resultar, em último caso, além da formação dos alunos, também publicações científicas relevantes para a Universidade do Estado de Minas Gerais. Voltando a respeito do projeto da FAPEMIG, quais os principais objetivos? Então, o objetivo do projeto principal, ele tem 3 grandes linhas que nós podemos dividir. A primeira linha é a descrição de novas espécies, novas interações em regiões de Mata Atlântica. Então, nós temos a previsão de realizar esse projeto no Parque Estadual do Rio Doce, que fica em Minas Gerais, na região de Viçosa e de Ubá, que são unidades de conservação que ficam muito próximas à unidade da UENG em Ubá, e também algumas áreas no estado do Espírito Santo, uma área que fica posicionada no Parque Estadual de Itaúnas, que fica no extremo norte do estado do Espírito Santo, onde nós temos algumas espécies de interesse para o projeto que ocorre naquele local, e algumas áreas da região serrana do Espírito Santo, por exemplo, o município de Santa Teresa, que também existem algumas espécies de aranhas que só ocorrem naquele local e que nós temos interesse em realizar essa investigação. Então, além das espécies que existe o conhecimento sobre a ocorrência dela nesses locais, nós temos também a capacidade de coletar espécies novas, por exemplo, que nós ainda não descobrimos até o momento. Então, o grupo que nós trabalhamos de parasitóide é um grupo com uma quantidade de informação bem restrita, especialmente em níveis de descrição de novas espécies. Então, ainda existe muita coisa a ser descoberta no Brasil, e esse é o primeiro foco, ou o grande foco do projeto. O segundo grande objetivo do projeto é saber qual que é a relevância dessas alterações comportamentais que o inseto parasitoide induz nessas aranhas. Então, o inseto parasitoide, ele é um inseto que ele vai depositar um ovo sobre o abdômen dessa aranha. Então, inicialmente, ele imobiliza essa aranha, injeta uma toxina nela, que é um veneno, paralisa essa aranha na teia dela.
deposita um ovo sobre o abdômen. Esse ovo, ele eclode da origem uma larva. Essa larva se alimenta, digamos assim, de uma substância que é como se fosse o sangue da aranha. Nós chamamos isso por nome próprio, que é hemolinfa, no caso dos artrópodes. Então ele se alimenta dessa hemolinfa. Geralmente isso varia entre as espécies, mas por 21 a 23 dias. No final do desenvolvimento dele, dessa fase larval, ele induz uma alteração comportamental na aranha, e essa alteração comportamental é constituída pelo fato da aranha construir uma teia completamente diferente. Essa teia diferente, nós já temos informações de que ela é muito mais resistente do que uma teia normal, por exemplo, que a aranha constrói diariamente. Essa teia modificada, qual que é o significado dela para o parasitoide? Após ele matar a aranha, ou seja, quando a aranha constrói essa teia modificada, ele induz a morte dessa aranha, ele mata ativamente ela, descarta essa aranha, e na sequência ele forma o casulo dela, como nós temos o casulo, por exemplo, de borboleta, que todo mundo conhece, talvez ou já viu no dia a dia. Ele também constrói esse casulo, só que ele constrói nessa teia reforçada. Ou seja, ele utiliza a estrutura reforçada que a aranha construiu para formar esse casulo, e ele passa esse estágio que nós chamamos um estágio de pupa, ou seja, esse estágio que ele está ali dentro desse casulo, em torno de 15 dias. Após esse período, ele nasce. Ou seja, o inseto adulto, agora esse parasitoide adulto nasce, e ele vai voar pelo ambiente para encontrar outra aranha e conseguir parasitar novamente. Então, essa teia modificada mais resistente, até o momento nós temos pouquíssimas informações sobre o benefício dela para a sobrevivência desses parasitoides, ou seja, dessas pulpas dos parasitoides. Nós conhecemos para duas espécies no mundo, uma espécie que ocorre no Japão, que essas teias modificadas aumentam a probabilidade do parasitoide adulto então conseguir sobreviver durante esse período, do estágio de casulo. E a segunda espécie foi uma espécie que eu trabalhei durante o doutorado na região serrana, onde as teias modificadas dessa espécie, elas são mais resistentes e elas aumentam a probabilidade desse parasitoide conseguir desenvolver durante esse estágio de pupa. Então são os dois grandes exemplos que nós temos. O contexto do projeto ele vem para detalhar um pouco mais as informações sobre esse benefício da teia modificada. Por exemplo, existem algumas teias modificadas onde o casulo ele não fica exposto na teia. Então não é simplesmente uma teia construída modificada com essa pulpa ou esse casulo no centro. Ele fica dentro de abrigos que naturalmente a aranha constrói nessa teia. Então, por exemplo, algumas teias, todo mundo talvez já viu em casa, existem abrigos de folha que a aranha fica ali dentro o dia inteiro. Então você tem toda a estrutura dos fios ao redor e no centro dessa teia, geralmente, ou na parte superior, existe um abrigo. Esse abrigo é constituído por uma folha, e esse parasitoide, quando ele induz alteração de comportamento nessas aranhas, ele causa a morte da aranha lá dentro. Existe alteração dessa estrutura da teia, mas o abrigo sempre é mantido. Consequentemente, ele acaba morrendo e formando o casulo dele dentro desse abrigo. Nós temos algumas hipóteses sobre isso, que estão associadas ao fato de que dentro desses abrigos, talvez naturalmente essas pulpas já tenham uma proteção suficiente. Essa proteção que o abrigo oferece para elas, talvez nesse caso a teia modificada não tenha tanta diferença assim, ou seja, não tenha uma contribuição tão grande para a sobrevivência dessas pulpas desses parasitoides. Então é isso que nós estamos querendo avaliar. Como características do hospedeiro, no caso aí a presença de abrigos, pode permitir, ou de que forma influencia na verdade a sobrevivência desses parasitoides. A terceira grande linha do projeto está relacionada a entender um pouco melhor sobre o mecanismo de manipulação. Até o momento, a nossa principal hipótese é de que o mecanismo de manipulação está relacionado com a ativação de um mecanismo inato que a aranha já faz. Que mecanismo é esse? Todo artrópode, para crescer, quando o corpo dele cresce, ele tem uma estrutura ao redor do corpo que nós chamamos de exoesqueleto. É como se fosse uma armadura ao redor do corpo desse artrópode. Então, essa estrutura externa, esse exoesqueleto, ele não acompanha o crescimento do animal. À medida que ele cresce, ele precisa trocar essa estrutura, ele precisa sintetizar uma estrutura nova. Esse processo ele é complexo, são vários hormônios envolvidos, especialmente o hormônio que nós chamamos, tem um nome que é a equidizona. Essa equidizona é o hormônio responsável, então, por permitir tanto a síntese de um novo exoesqueleto, quanto a substituição completa desse exoesqueleto. Quando uma aranha vai fazer equidise, na verdade,
Isso é induzido por um hormônio, que é a equidizona, e nesse momento ela está num período muito frágil, porque quando ela troca o exoesqueleto, o corpo dela ainda está muito mole, não está enrijecido o suficiente, e se ela cai, por exemplo, da teia durante esse período, a chance dela morrer, ou seja, a chance especialmente dela ser predada é muito alta. Nesse contexto, foi selecionado um mecanismo de que nessas condições de equidise, essa aranha constrói uma teia reforçada, naturalmente. Nós observamos ao longo do tempo que a teia modificada das aranhas, que é induzido pelo parasitóide, em algumas espécies ela é exatamente igual a essa teia construída durante a equidise, naturalmente, quando a aranha não está parasitada. Isso surgiu uma hipótese de que, na verdade, os parasitóides eles induzem alterações comportamentais por meio da ativação do mecanismo natural de equidise. Ou seja, eles não estão criando nada novo, eles não estão inventando nenhuma substância nova para alterar o comportamento das aranhas. Simplesmente, eles conseguem ativar um mecanismo natural da aranha. Só que eles ativam no momento que a aranha não estaria utilizando esse mecanismo. Ou seja, é uma ativação que não está relacionada com aquele momento específico onde a aranha naturalmente estaria fazendo equidise. De alguma forma eles conseguem induzir. Então, naturalmente, esse mecanismo, as aranhas ativando ele, permite a construção de uma teia muito mais reforçada. Essa teia reforçada, então, gera um benefício para o parasitóide, que é a maior sobrevivência da pulpa dele, que fica no centro. Então, isso existe, ou isso ocorre para a maioria das espécies que nós temos registrado até agora com alteração de comportamento. No mundo são em torno aí de 60 a 70 espécies de aranhas com o registro sobre essa alteração de comportamento. Nesse contexto, a maioria das espécies tem a teia de equidise similar à teia construída quando ela está parasitada, ou seja, a teia induzida pelo parasitóide. Só que algumas espécies não possuem similaridade entre a teia de equidise e a teia induzida pelo parasitóide, ou seja, a teia que digamos, produzida por meio da manipulação de comportamento. O principal objetivo do projeto hoje, então, é entender nessas espécies que não possuem essa similaridade, assim como em diferentes famílias de aranha, a generalidade desse mecanismo. Ou seja, quão geral isso daí pode ser dentro de todas as espécies que são parasitadas. Então, nós estamos trabalhando com 3 famílias de aranhas. Algumas espécies possuem similaridade entre a teia de equidise e a teia modificada, e outras espécies não possuem essa similaridade. Então, por meio disso, nós vamos analisar basicamente a presença do hormônio equidizona em aranhas com comportamento alterado e comparar isso com aranhas que não estão parasitadas, estão com comportamento normal. Então, por meio disso, nós esperamos compreender um pouco melhor como que esse mecanismo de manipulação ocorre, se realmente ele está relacionado com o mecanismo de equidise ou se existem diversos mecanismos que evoluíram para o parasitóide conseguir manipular o comportamento da aranha. E essas aranhas, elas são analisadas em campo ou em laboratório? A parte do benefício da teia modificada para os parasitóides, ela é realizada exclusivamente por experimentos em campo. Só que as investigações sobre o mecanismo, nós coletamos esses indivíduos em campo, esses indivíduos são congelados imediatamente e as análises sobre os níveis hormonais, e aí especificamente o hormônio equidizona, isso é realizado totalmente no laboratório. Então existem basicamente por meio de um método que se chama cromatografia líquida, associada a espectrômetros de massa, nós conseguimos identificar os níveis, ou a quantidade, na verdade, desse hormônio dentro da hemolinfa das aranhas, tanto com comportamento alterado quanto aranhas com comportamento normal. Você falou bastante sobre parasitóides. Para o telespectador entender um pouco, o que significa os parasitóides e quais as diversidades pelo mundo? É um grupo específico de insetos, então que eles precisam de determinados hospedeiros, que geralmente são outros insetos, para se reproduzirem. Então, existem várias formas. Existem parasitóides que são de ovos, parasitóides de larvas de outros insetos, parasitóides de pulpas e parasitóides também de insetos adultos. Geralmente, a fase larval desses parasitóides se desenvolve, então, dentro do ovo ou dentro de outras larvas, de outros insetos, e dentro do corpo desses organismos. Essa fase larval, ela termina matando esse inseto hospedeiro e, na sequência, a larva do parasitóide, ela forma, então, um casulo e entra para o estágio que a gente chama de pupa.
esse estágio de pulpa, então vai emergir um novo parasitóide. Existe uma aplicação muito grande de alguns parasitóides, até para controle biológico, de pragas agrícolas, que eles conseguem controlar então naturalmente, sem o uso de inseticidas, especialmente, eles conseguem de uma forma natural controlar as populações de praga. No mundo, a diversidade é muito grande de insetos parasitóides, nós temos milhares de espécies. No caso das aranhas, é um grupo muito mais restrito. Esses parasitóides giram em torno de 260 espécies descritas até o momento no mundo. Todas elas são associadas ao parasitismo de aranhas. É um grupo que nós chamamos de grupo Polisfincta. Cada espécie de aranha geralmente tem uma única vespa parasitóide associada, então é uma interação muito específica. Nesse contexto, apesar dessa diversidade que nós observamos, nós temos o registro de manipulação de comportamento de apenas 60, 70 casos de aranhas que têm o registro do parasitóide associado a ela. Então, nós ainda temos uma diversidade muito grande para ser conhecida, tanto das interações, assim como descrição de novas espécies de parasitóides, especialmente na região tropical, onde nós temos um potencial muito grande de conhecer novas espécies, na verdade, relacionadas a esse grupo. Obrigada, professor, pela explicação. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Nós temos 3 universidades que estão atuando em parceria no projeto. Então, nós temos a Universidade Federal de Uberlândia, que tem a participação do professor Marcelo Gonzaga, a Unilab do Ceará, com a participação do professor Jober Sobkizak, e a Universidade Federal de Viçosa, por meio da atuação do pesquisador, que é o professor Leandro Licursi. Bom, e o projeto ele foi implementado e aprovado pela FAPEMIG, mas os recursos não foram disponibilizados. E como você avalia os prejuízos em relação a isso? Os principais prejuízos que nós temos, especialmente relacionado à formação de novos pesquisadores. Por exemplo, o projeto ele foi aprovado e implementado no início do ano de 2018. Nós estamos vivendo uma grande crise no estado de Minas Gerais, que teve um reflexo muito grande em todos os projetos de pesquisa, assim como bolsas, que são financiadas pela FAPEMIG. No cenário nacional, nós também temos um problema muito sério de corte de verba, tanto do CNPq quanto da CAPES. Talvez é um dos piores momentos que a ciência brasileira está vivendo, depois de um longo período de crescimento e de incentivo à pesquisa no país. E nesse contexto inteiro, nós temos um problema grande, como eu disse, relacionado à formação de novos pesquisadores, porque os alunos que tinham essas bolsas aprovadas ainda não estão recebendo. E esses alunos provavelmente correm o risco de concluir a graduação sem passarem por um treinamento, por exemplo, de iniciação científica. Esse risco é real, provavelmente isso vai acontecer pelas previsões que nós estamos observando no cenário estadual de fomento à pesquisa, e obviamente isso é um reflexo grave que nós temos, assim como toda a compra de insumos para a pesquisa básica, a produção científica em termos gerais, o crescimento que a gente tem, especialmente da Universidade do Estado de Minas Gerais. Então isso é um problema grave que nós estamos enfrentando. E mesmo sem os recursos, vocês conseguiram avançar resultados no projeto? No ano atual, nós temos algumas atividades desenvolvidas, e essas atividades só são possíveis por meio de parcerias que nós temos. Então, nós temos parcerias com algumas universidades que são pesquisadores associados à linha de pesquisa. Então, por meio de recursos disponibilizados por esses pesquisadores, assim como bolsas de iniciação científica da própria UENG, que permite a formação de alguns alunos que acabaram integrando esse projeto, nós conseguimos desenvolver algumas atividades iniciais. Por exemplo, a descrição de novas interações, algumas coletas em unidades próximas à unidade UBA, onde tem um custo financeiro para realizar essas atividades baixo. Então, essas partes iniciais nós estamos conseguindo, na medida do possível, executar. Mas, obviamente, isso em relação à totalidade do projeto é muito pouco. Nós dependemos da liberação de recursos para conseguir ter o desenvolvimento adequado, assim como foram os termos aprovados no projeto. E só para finalizar sobre o projeto, qual a principal relevância científica e social?
O projeto ele tem duas vertentes principais, né, em termos de relevância. Ele é um projeto de história natural. Então, como todo projeto, ele tem uma importância de história natural, né? Ele tem uma importância muito grande para a descrição de novas espécies. Nós temos, por exemplo, um problema enorme no Brasil, especialmente relacionado a insetos, que é um conhecimento muito defasado sobre a biodiversidade brasileira. No grupo de parasitoides, e esse grupo especificamente, nós já temos material coletado que dá para diagnosticar que o conhecimento ele ainda é muito incipiente, existe uma diversidade absurda para ser descrita. Então, dentro dessa diversidade, nós temos, por exemplo, linhas que podem ser desenvolvidas como a toxina que essas vespas utilizam para paralisar as aranhas. Isso nós não temos o menor conhecimento sobre quais características químicas dessas substâncias, se isso pode ter um potencial de aplicação no futuro. Em termos ecológicos, conhecer todas essas interações, as características dessas interações, isso é uma ferramenta muito importante para entender aspectos evolutivos muito mais amplos. Então nós conseguimos entender, por exemplo, evolução de determinados padrões de parasitismo, observando basicamente detalhes de cada uma dessas interações. Quando nós estivermos num ponto de conseguir olhar isso numa escala, por exemplo, mundial ou numa macro escala, talvez vai ser possível entender um pouco mais como determinadas características foram evoluindo ao longo do tempo. Em termos sociais, então, além desse potencial que a gente não sabe, talvez, de alguma toxina que possa surgir nesse sistema, isso tem alguma aplicação, né? Nós temos a formação de alunos. Então, independente se o aluno vai ser um pesquisador dessa linha de pesquisa, passar por um treinamento de iniciação científica durante a graduação é algo que faz toda a diferença para a formação de um aluno. E isso eu vejo como uma oportunidade muito grande para a formação desse aluno, não especificamente relacionado com a carreira docente. Não significa que um aluno de iniciação científica ele fica restrito ao meio acadêmico, mas mesmo num setor, por exemplo, que ele vai atuar numa indústria ou no setor privado, ter essa visão da ciência, como se faz uma pesquisa de qualidade, faz toda a diferença para nós termos um bom profissional no mercado de trabalho. E teria mais alguma informação, uma mensagem que você gostaria de deixar? Acho que a principal mensagem do momento relacionada com o cenário que nós temos de pesquisa, né? Nós temos um cenário que estava num nível crescente. Então, especialmente nos anos 2010, isso durou até 2014, era uma oportunidade muito grande. Por exemplo, teve uma expansão do ensino universitário no país, em várias universidades. O número de pós-graduandos que foram formados no país, nós conseguimos atingir metas que simplesmente não existiam, por exemplo, na década de 90, ou mudou completamente esse cenário, né? Isso foi possível por meio de uma política de crescimento. E toda essa estrutura hoje, ela está praticamente ruindo. Então, nós estamos num cenário de uma política de pensar em fechar cursos de pós-graduação. Nós temos, por exemplo, a cada seleção o número de bolsas vem caindo. Nós já temos o cenário para o próximo ano, um cenário muito pessimista em relação ao número de bolsas disponibilizadas para pós-graduação no Brasil. Então, assim, a mensagem principal é criar políticas públicas pensando no desenvolvimento de ciência. Isso só é possível por vias políticas, de parcerias, onde nós vamos conseguir, na verdade, ter uma retomada desse cenário por meio de muita luta para defender a ciência no Brasil. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação, contribuiu muito para o nosso projeto. Eu que agradeço a oportunidade e o convite do Ciência em Pauta. E assim encerramos mais um Ciência em Pauta. Confira nossos outros vídeos no canal do YouTube e até a próxima!